vou morar, eu vou cumprir minha missão, levar ao mundo a salvação. Jesus, és meu Salvador, és meu Redentor. Jesus, és meu Salvador, és meu Redentor. Mundo não é o meu lugar, o céu de luz eu vou morar, eu vou cumprir minha missão, levar ao mundo a salvação. Jesus, és meu Salvador, és meu Redentor, lindo cantar ao mundo. Jesus, és meu Salvador, és meu Redentor, e eu vou cantar para sempre. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor. Deus, nós começamos esse programa, essa live, Senhor Deus, amado, louvando o teu nome, declarando que tu és o nosso Senhor, declarando que tu és o Pai, declaramos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus amado, nós clamamos a tua glória, que a tua glória venha encher os nossos corações, venha encher o coração de cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo neste momento, essa pessoa que está trabalhando, essa pessoa que está aí em casa descansando, essa pessoa que está no leito de hospital, essa pessoa que onde ele estiver agora, o Senhor possa alcançar com amor maravilhoso e eterno, em nome de Jesus. Louvado, exaltado é o Senhor. Uma boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo esteja em seu coração. Ele é um Deus de paz, um Deus de vida, e Ele quer te dar isso nesta noite em nome de Jesus. Começamos com esta música, né, cantada aqui para o nosso irmão, ou seja, Roger Aroeira, de Montes Claros. Ele está aqui hoje, vai estar falando conosco, e você é o nosso convidado para vir participar desta live. Começa a participar nesse momento, começa a mandar sua pergunta, seus questionamentos. Nós vamos estar falando sobre a atualidade. E a atualidade está tendo muitos questionamentos. O mundo está tendo muitos questionamentos. E nós vamos ter esse bate-papo aqui em poucos minutos para a gente conversar um pouquinho sobre, ou seja, a atualidade da igreja, a atualidade do jovem cristão na igreja, e que Deus esteja assim abençoando. Manda aí a tua pergunta, compartilhe conosco essa live. Você que está aí no Instagram, você simplesmente vai lá e clica, no aviãozinho, compartilhe com seus amigos. Você que está aí no Facebook, compartilhe nos grupos, compartilhe para que toda a sua família, nos grupos também do WhatsApp, e que Deus esteja assim abençoando a sua vida poderosamente no poder do nome de Jesus. Amém? Boa noite, Roger. Boa noite, pastor Hélio. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, a expectativa para esta noite? A expectativa de nós aprendermos e amplificar o nosso entendimento dos tempos, aumentar o nosso discernimento, o nosso conhecimento de quem o Senhor é, daquilo que Ele está fazendo, daquilo que Ele está movendo sobre nós. Amém. Começando falando, já estamos aí, entrou na atualidade. Eu queria saber, esse final de semana passado teve 8 dias aí, teve um evento, reconhecido mundialmente entre os evangélicos, a galera gospel. Pega aí o violão, fazendo favor. E eu queria perguntar para você sobre o Descende. Ou seja, esse evento, ele veio para ficar, é um evento
né? Ou seja, que tem uma conotação espiritual, ou um evento de oba-oba, é só oba-oba no meio do jovem. O que você acha disso aí? O que a gente pode esperar do Descende, né? Hoje, o ano que vem já vai ser no Portugal. O que a gente deve esperar dele? Pastor Hélio e todos que estão assistindo, a minha opinião assim, sobre o Descende, eu vejo que tudo aquilo que vem de Deus é fruto de oração. E o Descende ele foi um fruto de oração de vários líderes por toda a nação brasileira. A palavra Descende significa o envio, e a base dessa que gerou esse projeto do Descende é quando Jesus diz para os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, verso de número 2, ele diz assim: eis que vos envio, e essa palavra envio está no grego ekbalo, que é aquele impulso chega a ser violentamente uma ordem, sem direito a uma volta. Então eu acredito que existem palavras proféticas sobre o Brasil, que o Brasil é o celeiro do avivamento, é o celeiro de missionários, e Deus tem levantado pessoas do Iapoque ao Chuí, de todas as cidades, de todos os estados. E aí teve esse mutirão de pessoas, mas nós sabemos que acaba envolvendo um pouco do emocionalismo, daquilo que promove muitas estruturas, mas eu acredito que o poder de Deus ele superabunda todas essas ideologias humanas, todo o humanismo no nosso meio, e eu tenho certeza que através disso pode já estar, né, gerando uma fagulha naquilo que Deus quer fazer sobre o Brasil e sobre as nações. Amém! Então tá aí Roger falando sobre o Descende, e eu continuando aí nesses movimentos, e tá tendo, né, no Brasil, Roger, vários movimentos, né? Céu na Terra, Dunamis e muitos outros movimentos que estão tendo aí, né, de conotação nacional e mundial. Esses eventos, como o Descende também é outro evento, esses movimentos, eles têm contribuído para o crescimento da igreja, para a vida espiritual dos jovens e da igreja? Bom, pastor Hélio, eu acredito que sim, né? Por mais que nós somos humanos, os ministros muitas vezes eles não são perfeitos, mas eu acredito que a igreja é um corpo. O apóstolo Paulo dizia lá em Efésios capítulo 4, verso número 11, que a igreja ela é composta por 5 ministérios, que é o apóstolo, profeta, evangelista, mestres, pastores. E por muito tempo o ministério evangelístico no Brasil ele estava um pouco engessado por causa da religiosidade. Existia uma barreira muito grande entre aquele que evangelizava, aquele que falava de Jesus, para as pessoas que estavam perdidas nas ruas. O sal já não estava sendo mais tão sal. E eu vejo que Deus tem levantado evangelistas. Evangelista, ele é aquele que ele não é igual o mestre, que ele tem aquela profundidade de ensinar, de falar os versículos, de trazer aquele alimento sólido. É mais para trazer o básico, aquele leitinho. É aquele cara que ele está sentado na igreja, mas ele está preocupado em quem ele vai trazer dos colegas da faculdade no culto que vem. Que ninguém se perca, né? Sim. Que ninguém se perca, o ID, seguindo o ID. Sim. Agora, esses movimentos, eles usam muito uma conotação inglesa, né? Ou seja, church. Ah, e aí entra esse church aí, né? Esse church aí. E o que você acha que é isso, né? O que é isso mesmo no meio gospel? Ou no meio secular, né? Até a palavra gospel. Né? O gospel também é também inglesa, né? Sim. E aí, o que você acha disso tudo? Olha, eu vejo isso espelhando muito a nação americana, né? Que vê muito como uma nação superior à brasileira. Eu creio que tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, que o brasileiro ele pode perder a sua referência e querer espelhar demais. Eu vejo várias igrejas espelhando nas pregações que é famosa, você vê no YouTube, no Instagram, chama Elevation Church. É uma igreja que tem muita audiência na internet, nos Estados Unidos também, a Bethel, a Hillsong. Então vários ministros de louvores, pregadores do Brasil trazem essa cultura para cá, né? Então acaba pegando os nomes, né? Até pintando a igreja de preto, acontece também. Que é uma cultura, né? E é uma cultura, e também aquela questão de você aproveitar a oportunidade, porque tem coisas que é oportunidade também, se abre as portas para a oportunidade nesse momento, né? Ou seja, você está vendo uma oportunidade, e muitos pastores, líderes têm feito uma oportunidade, né? E tem
alavancado nessa oportunidade. Um desejo de promover uma estética melhor para atrair, também um pouco de marketing, né? Marketing, essa palavra é essa, né? Palavra marketing. E aí, nós estamos aqui conversando com Roger Aroeira. Esse é de qual ministério, Roger? Eu sou da Assembleia de Deus Santo Israel, lá na cidade de Montes Claros. Santos de Israel. Bairro Renascença, o pessoal de Montes Claros está me assistindo aqui, que está me ajudando aqui. Amém. Então tá aí a galera, tá aí nos vendo. Então que Deus abençoe todo o povo de Montes Claros, né? Um abração aí tão grande aí para todos os amados irmãos, que Deus esteja abençoando. Compartilha a nossa live neste momento, você que está aí no Facebook, no Instagram, vai compartilhando, vai mandando a sua pergunta. Se você tem alguma pergunta, e eu já tenho pergunta para fazer para Roger. Roger, as músicas atuais estão trazendo uma palavrinha assim meio estranha, não sei se você pode falar sobre isso, né? Ou seja, o nome de Jesus é você, né? Eles não se usa para o Senhor, mas você. E isso tem trazido assim uma discussão no meio dos teólogos, né? Os teólogos têm causado, não pode, como é que fala Senhor, você, o Senhor, então não pode falar você. E aí eu quero conhecer você. O que você fala sobre isso? Realmente essa é uma temática que está muito em evidência no meio cristão. Geralmente é a velha geração, com a nova geração dando aquele choque cultural. A velha geração chama Senhor dos Exércitos e também fala de você. Aí a nova geração, assim, elas chamam muito de você, mas alguns com sinceridade no coração, pastor, um coração quebrantado, contrito e humilhado, que é isso que é o que mais importa, porque até o próprio Jesus falou assim, muitos vão me chamar de Senhor, Senhor, e vão para o inferno. E vão para o inferno, vão perecer, nunca vos conheci. Você me chama de Senhor, os seus lábios bem diziam o meu nome, mas eu nunca te conheci. Então, existe um contraste entre essas duas gerações. A que aprendeu a chamar de Senhor, a que tem mais aquela reverência corpórea, vamos dizer assim, que eu acho correto. Nunca foi religiosidade se ajoelhar antes do culto para orar. Então, eu acho lindíssima essa cultura, mantenho ela, de chamar Senhor dos Exércitos, entender que Deus ele tem várias facetas. O problema, pastor, é que muitos de nós temos um conhecimento de Deus muito limitado, porque Deus ele tem várias facetas. A Bíblia vai dizer que Ele é o pão da vida, que Ele é a água viva, vai dizer que Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, mas também vai falar Abba Pai, Paizinho, o qual Jesus ele deitava no colo, e tem aquele que, quando Ele se manifestava nos seus sinais, ali no Monte Sinai, para Moisés, gerava muito temor. Então Ele é um Deus que nós temos essa reverência, nós temos que ter quanto um quanto o outro. Aquela reverência de temor, Senhor dos Exércitos, você como soldado, e você também na posição de filho, que chama ele de Abba e de Paizinho. Então essa nomenclatura no português depende muito da intenção do coração, porque se você for ver no inglês, tanto os pregadores nos louvores, eles falam you are, você em inglês, you é a mesma expressão, tu é a mesma coisa de você, então depende muito, porque também tem uma raiz cultural. Então depende muito da tradução que está trazendo, não do original do grego hebraico, mas do original tem a ver com inglês, né? Isso tem a ver com a nossa cultura, porque aí no século XX, os nossos avós, os nossos pais, uma pessoa de posição chamava ele de Senhor. Se um filho chamasse o pai de pai ou pelo nome, tomava, né, tinha que chamar de Senhor, baixar a cabeça. Então isso é uma raiz cultural no Brasil. E o importante de tudo é a reverência. Se fala Senhor, se fala você, mas que haja essa reverência, que esse tratado seja um tratado de coração, de alma, tá? Então não vamos, né, de forma nenhuma replicar isso aí, né, de tirar isso aí das pessoas falarem. Continuando nessa mesma linha, falando de musicalidade, as músicas, né, hoje mudou completamente. Nós que viemos da década de 90, 80, né, a Zaf Borda, Ademar de Campos, aí de repente, né, a gente começa aí, essa turma aí, Alexandre, não sei das contas, meu nome Vilas Boas, Pompeu, Gabriela. Então vem esse pessoal que nasce no meio da tecnologia, eles nascem no meio da tecnologia,
não conheceram o vinil, não conheceram a fita cassete, nem mesmo o CD, já foi pouco, né, o DVD, mas ele já nasce no meio da tecnologia do digital. E a igreja tem comprado essa ideia, a palavra é essa, comprado, os outros estão ficando para trás. É isso mesmo que vai acontecer da agora para frente, pessoas do anonimato sair? Sim, eu vejo que essa cultura que a gente conhece mais é a cultura worship. A gente, entre os crentes, assim, mas a gente faz até a brincadeira, esse irmão aqui tá pentecostal, esse aqui, nossa, como ele tá worship hoje. Então, eu gosto muito do estilo de adoração worship, que ela vem da Bethel, vem da Hillsong, e que através desses cantores, Gabriela Rocha, Gabriel Guedes, Alessandro Vilas Boas, tem uma banda lá na Austrália também, de Jesus Culture, traz toda essa cultura para o Brasil, e tem um ponto muito forte, que é um estilo de adoração muito bom, excelente o estilo musical, só que se ficar preso nele, o louvor pode ficar limitado, porque nós temos vários ritmos musicais, tem pessoas que têm temperamentos diferentes, então elas acabam tendo que expressar Deus de uma forma diferente. Então ficar só na cultura do worship, das novas tendências de música, pode ser um pouco de uma adoração limitada. Já não vê mais, é muito raro, mas eu gosto de escutar muito canção e louvor, porque eles têm aquelas pegadas mais pentecostal, de viola, acaba diversificando um pouco, né? Então, a graça de Deus, 1 Pedro capítulo 4, verso número 10, vai falar que a graça de Deus ela é multiforme. Então, sempre quando a igreja está caminhando em uma trilha uniforme, ela vai gerar um conflito lá na frente. Ela precisa ser multiforme, porque são povos, tribos, línguas e nações de culturas diferentes que precisam ser alcançadas. Então você está dizendo que na igreja, que no âmbito, né, evangélico, tem que ter a viola, né, tem que ter a sanfona, né? Sim. Tem que ter o teclado, como tem que ter a guitarra, né? Então esses ritmos todos, o reggae, pagode, sertanejo, alguns chamam de pragote. Então esse ritmo todo tem que estar adentrado à igreja, porque hoje virou só esse estilo, né? Rock irlandês, rock australiano. Sim. Rock australiano, né? Virou esse estilo de rock australiano, e aí parece que todo mundo tem que beber dessa água. Parece que todo mundo tem que estar nesse foco aí. E não é esse o foco, né? Eu acho que nós não podemos perder de forma nenhuma. Nós somos da Bahia. Eu acho que nós temos muita coisa do Nordeste e nós não podemos perder as coisas do Nordeste. Nós não podemos perder o ritmo do Nordeste. As igrejas do passado tocavam muito a sanfona, o forrozinho, né? E hoje já não tem mais esse... Um detalhe interessante que eu esqueci de falar, pastor, os louvores lá da África, se você ver eles louvando, chegar aqui no Brasil, você vai numa igreja do estilo que eles louvam lá, você vai achar que é outra religião. Você vai achar que... Você vai ter um choque cultural muito forte, porque eles usam instrumentos diferentes, ritmos diferentes, mas é a forma que Deus escolheu se manifestar a eles, da forma musical que eles tinham conhecimento sobre a música, e ali eles expressavam a adoração deles. Então, por isso que o Evangelho, ele é multiforme na sua totalidade. Isso não podemos perder de forma nenhuma. Mas aí você falou pintar a igreja de preto. Isso é certo ou errado, Roger? O que você acha de pintar a igreja de preto? Né? A galera está pintando a igreja de preto. Eu queria saber da sua... Olha, alguns pastores defendem essa tese, alguns pastores assim, que vem dessa linha coaching, né? Eles defendem porque eles usam a psicologia das cores, porque se colocar, imagina você chegar na igreja, tá tudo pintado de rosa choque vermelho, você tá o dia todo cansaço, você vai ter cansaço na vista quando você chegar na igreja, você olhar para aquele altar que tem tudo vermelho, rosa choque, imagina, claro que não tem igreja assim ainda, né? Mas isso vai dar, de repente, né? Mas isso gera um cansaço segundo a psicologia das cores. Mas é claro que tem pessoas que usam isso para o entretenimento. Também tem uma pesquisa científica, né? Até o próprio pastor Tiago Brunet, muito conhecido no Brasil, que ele fala que quando a igreja, quando o ambiente, né, está com as luzes baixas e as paredes escuras, isso mentalmente gera mais conforto para a pessoa. Então é claro que tem que ter a parte humana, mas a parte espiritual, ela superabunda, porque o Espírito Santo ele não respeita a física quântica, ele não respeita leis da ciência, ele quebra tudo isso.
Então, não pode deixar o entretenimento e as estruturas tomar muito lugar da ação do Espírito. E lembrando que Jesus usava também de estratégias, né? Ele ia para o monte, ficava num lugar mais elevado, e subia no barco. Então ele tinha uma forma, naquela época não tinha megafone, não tinha caixa de som, mas ele tinha as estratégias dele. Então as estratégias ele usava porque era a forma de ele atingir mais pessoas possíveis. Então nós precisamos também ter as nossas estratégias, não ferindo nem a Bíblia, de forma nenhuma ferir a palavra do Senhor, mas que nós possamos estar dentro da palavra do Senhor e pregando o Evangelho para todas as tribos. A última pergunta minha, não tem pergunta não, né? A última pergunta minha é essa. A questão dos usos e costumes, ou dos novos hábitos dos cristãos. Se você conhecesse um cristão há 20 anos atrás, claro, ele se converteu, ele tinha um padrãozinho de cristão, né? Ele já tinha um padrão de cristão. Olhava, já sabia, ali está o Zé crente, né? O Zé é cristão, o Zé é crente, ele já sabia. Mas hoje o cara se converte, e aí, né? Ou seja, o que está acontecendo? Isso, né, é uma coisa correta ou não é uma coisa correta? Como é que está isso nas igrejas hoje? Então, existem essas atualizações, tudo por uma questão cultural. Nós estamos no ano de 2020, então no ano de 2020 vem novas culturas, a questão da moda, as vestimentas. Hoje tem vários cristãos que a cultura de tatuagem, por exemplo, fortíssima, coisas que 20 anos atrás dava polêmica. Tem igrejas até que não toleravam nem bateria, né? Bateria, sim, eu lembro dessa época. Então, assim, é uma questão cultural, mas eu entendo, porque é muito fácil olhar para os líderes antigos lá do século XX, das igrejas que foram instituídas aqui no Brasil, e chamar eles de religiosos, mas tudo aquilo que eles diziam, eu entendo que era uma forma de zelo, por mais que por falta de conhecimento se tornava em um legalismo. Legalismo quer dizer aquilo que você coloca acima da lei de Deus. Então, era usos e costumes que não estavam nas Escrituras, uma vez que a única coisa que as Escrituras condenam é a sensualidade. Se houver a sensualidade excessiva, o Espírito Santo ele já vai incomodar essa pessoa, o espírito dessa pessoa, para ela não fazer alguém pecar e ela mesma também não pecar. Então aí o Espírito Santo tem trabalhado de uma forma diferente, uma vez que até o próprio Jesus falou assim, para os fariseus, Mateus 23, vocês se preocupam demais com o lado exterior do copo e esquecem do interior, que é o principal. Amém. Fala aí a pergunta. Igor Rafael, qual a maior dificuldade da liderança jovem nos dias de hoje? A maior dificuldade da liderança jovem nos dias de hoje justamente tem vários fatores, né, de como ser um líder. Ele precisa ser espelho, ele precisa ser exemplo para essa geração, ele precisa ter uma proximidade dos jovens, é como se fosse um pastor mesmo dos jovens. Ele precisa falar a língua, porque o evangelho é linguagem. O próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 16, ele diz assim: ai de mim se não pregar o evangelho. E ele vai discorrer o texto, depois ele fala assim: me fiz como os judeus para ganhar os judeus, me fiz como os gentios para ganhar os gentios, me fiz como os da circuncisão para ganhar eles. Então Paulo fazia de tudo para ganhar um. Então eu vejo que é linguagem, você ter linguagem e relacionamento, porque o evangelho é relacionamento. Lucimara Carvalho diz: será que Deus se agrada com tantas coisas novas? Talvez o Senhor que o simples, que é o simples, né? E não muitas mudanças, muitas coisas novas. Né? Eu concordo um pouco com a pergunta dela. Eu entendo esse zelo, porque muitas vezes, quanto mais existe a ausência do mover do Espírito, mais o homem ele quer colocar um entretenimento. Entretenimento não é pecado. O excesso do entretenimento e a priorização do entretenimento, ele substitui a alegria do Espírito Santo. Então a pessoa ela precisa ter isso. O entretenimento não é pecado, ok, mas ele excessivamente, ele pode... Ele ocupa o espaço. Ele ocupa o espaço da alegria do Espírito Santo. Aí você começa a colocar
a construir seus bezerros de ouro de formas É a mídia, né? diversificadas. É isso aí. Então, é isso que o pessoal do deserto fizeram, né? Eles se viram numa situação que eles não tinham Moisés e eles falaram, e agora? Vamos criar uma situação para que nós possamos falar, esse aqui foi quem tirou nós do Egito. Então, muitas vezes nós estamos fazendo isso, né? Criando um entretenimento, e esse entretenimento está tomando espaço daquilo que é a glória de Deus, daquilo que é o nome de Jesus, daquilo que Cristo. Nós não podemos perder nunca a referência de Jesus. Seja numa mega igreja, né, que tenha lá holofote, seja numa lampiãozinha de 25 ou num candeeiro, que nós possamos estar com o coração em Cristo Jesus. Onde estivermos pregando. Deixa uma palavra para todos os nossos ouvintes nesse momento, uma palavra profética de Deus para esses corações que estão nos ouvindo, e ora por essas pessoas. Amém. A palavra que Deus tem colocado no meu coração é cuidado com as distrações. Nós vivemos na era da informação, com muitas atualidades, que é o tema dessa noite, e com várias coisas novas. Só que eu gosto muito de uma frase, pastor Hélio, do A.W. Tozer, um cara muito conhecido na história da igreja, que ele fala assim, ó, Deus não se curvou à nossa pressa corriqueira. Se o homem quer ter intimidade com Deus, ele precisa gastar tempo com Deus. Então, na nossa era, tudo corrobora para você gastar tempo com outras coisas, com entretenimentos, e tira o seu foco. Lembrando que na época de Noé, falava assim, ó, comiam, bebiam e davam-se em casamento. Se você for olhar, não coisas que são bem pecado, mas que eram distrações para não ouvir aquele que era a voz profética, que era o Noé, que estava falando, entra dentro da arca. Então o Espírito Santo está dizendo, não distraia a sua mente, desfoque de tudo aquilo que abafa a voz do Espírito Santo no seu coração e entra na arca, que é a igreja, seja a igreja do Senhor, caminhe com Ele. Amém? Deus, nós consagramos esse momento ao Senhor, Deus, cada pessoa, Deus, aquelas que não puderam, que assistiram um pouco, mas tiveram que sair, e essas que permaneceram até o fim também, que o Teu Espírito Santo, Pai, a todos esses ouvintes, Pai, que o Senhor possa visitar, Pai, cada casa, cada família representada, Deus, e a minha oração, Deus, é que o Senhor cumpra aquilo que está escrito, Pai, lá em Abacuque 3, verso de número 15, fala assim, que a glória e o conhecimento do Senhor cobrirão como as águas cobrem o mar, se encherão, Deus, o seu conhecimento se multiplicará, a Tua palavra diz, todos me conhecerão, do mais novo ao mais velho. Deus, eu peço que o Senhor espalhe o conhecimento, o entendimento, o discernimento do Teu Espírito, Pai, sobre a nossa geração, sobre a cidade de Guanambi, Pai, sobre a cidade de Montes Claros, Pai, ou seja, irmão que esteja de outra cidade representada, e sobre o Brasil, que o Senhor espalhe o Teu conhecimento até que o Senhor venha, até que nós cheguemos à estatura de varão perfeito e possamos estar contigo, Deus, para todo sempre. Nós te agradecemos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que, meus amados, que nessa quarta nós temos culto às 19h30, venha participar conosco. Vamos ter um pregador aí, ó, a nível internacional, Roger Aroeira. Ele vai estar ministrando uma palavra ao seu coração. Então venha participar, Avenida Santos Dumont, 855. Deus tem um milagre para você, reservado para você. Nesse final de semana nós vamos ter o nosso congresso, com o nosso retiro em missão. Vai ser ali na fazenda ali próxima a Seraíma. Então, um lugar maravilhoso, bom, que Deus esteja abençoando todos os acampantes ali, que vai ser bênção. Lembrando que a igreja vai ter culto no domingo às 19 horas, nós estaremos aqui. E na quarta também estaremos com o pastor Leandro, um abração amigo de Montes Claros também. Que Jesus abençoe, vai estar conosco no retiro. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima terça-feira. Pastor Leandro vai estar conosco. Um abração. Que Jesus cuide de vocês. Vamos ter prêmio na próxima terça-feira. Hoje não deu tempo não, viu? Um abração para todos. De quem é essa moto?